Olá, chegamos de novo, esse é o Comendo a Bola número 7, sétimo episódio, em ritmo de Copa do Mundo. O pessoal já está acostumado aí, pleno mês de novembro, a Copa está começando e a gente tem mais um programa sobre Copa do Mundo. Hoje um programa que promete aí alguns embates, né? Falaremos sobre a seleção de 1994, a seleção do Tetra e... O velho futebol também deu o gancho, né, Maurício? Sempre, né? Sempre. Parceria com... Vamos relembrar. Com a roupa velho futebol. Perfeito. E o que dá o pontapé inicial na nossa conversa da seleção de 94 é uma postagem do sueco Dahlin. Perfeito. Por que o senhor escolheu essa postagem? Se o assunto é a seleção de 94... Então, porque ele gosta de tumultuar. Não, para quem não lembra, o Brasil enfrentou a Suécia 2 vezes na Copa de 94. Não é uma situação muito comum, embate repetido em Copa. No grupos e na semifinal. Grupo, perfeito, a fase de grupos e depois semi, é isso aí. Então, o Brasil já passou por essa situação mais de uma vez. 62, né? Contra a Tchecoslováquia. Turquia em 2002. Não, existem casos, mas no montante de todas as Copas, não é comum, tá? Ok? Então a Suécia do Dahlin pegou o Brasil 2 vezes. Mas por que o Dahlin? O Dahlin era um centroavante perigoso. Porque foi a postagem do nosso velho futebol fez a velho sugestão. Futebol. Não tem a ver porque ele o velho futebol fez a postagem. Não sei porque ele ser de cor negra num esporte, num país totalmente branco, diferenciado. Esse tipo de situação... Na época não era tão comum, né? Não era tão comum. Hoje é bem mais, né? Bem mais, né? Existem jogadores... Isso é Rudiger na Alemanha. O jogador alemão. Não é o primeiro, nem o último. E hoje em dia vai esse negócio de cor e etnia. Sim, já acabou, né? Que bom que isso aí. Mas 94 era uma novidade. Principalmente a Suécia, que é um país extremamente nórdico, né? Considerado a essência, né? Junto com a Finlândia, a Noruega e assim por diante. Perfeito. Perfeito, Maurício. Mas era bom jogador. E aí? Ele e o Kenneth Anderson eram bons atacantes. Kenneth Anderson. Lembrou do Kenneth Anderson? Fez gol no Brasil, né? O Kenneth Anderson, não o Dahlin. Era que tinha uma... Ele fazia um gol, fazia esse movimento, Kenneth Anderson. Quer dizer, o Cristiano Ronaldo já imita Kenneth Anderson. O Cristiano faz assim? Ele faz assim, pra baixo. Cara, eu não lembro dessa comemoração aí. Realmente não lembro. Vai na minha. Mas eu lembro do primeiro jogo da seleção brasileira. Lembra contra quem então, Maurício? Rússia. Certa a resposta. Aí. Já a Rússia, né? Já não era mais a Bem observado. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Primeira Copa da Federação Russa. Primeira. Exatamente. 1994. Perfeitamente. Não jogou em 90. 1990, União Soviética. União Soviética. Ainda como União Soviética. Última Copa, ficou na primeira fase. Como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estava no grupo Argentina, União Soviética, Camarões e Romênia. Classificou. Como o Camarões ganhou o primeiro jogo da Argentina, acabou classificando, né? Era uma Copa que os melhores terceiros classificaram. Então classificou Camarões, Romênia e Argentina. Isso. E a União Soviética foi a lanterna e ficou fora. Voltando em 94, fato histórico. Rússia. O professor é impressionante com essas informações. Copa do Mundo é uma coisa que me agrada. Quando é fato, ele é perfeito. Quando tem opinião, aí já fica mais difícil. Excelente comentário. Eu posso dizer o mesmo de alguns colegas. O segundo jogo, tu lembras? Camarões? Quanto? Puta, acho que foi 3-0. 3-0 pro Brasil. Gol do Romário, de biquinho na saída do goleiro. Bem lembrado, bem lembrado. E aí vem um primeiro jogo com a Suécia, no estádio Silverdome. Isso eu me lembro. Fechado, em Detroit. Placar de 1-1 por causa do gol do Kenneth Anderson. E o Romário de biquinho no canto esquerdo, cruzado, tal qual o Ronaldinho faria em 2002. Similar. Contra a Turquia. É bem parecido. Muito parecido. Sabe por que eu me lembro desse estádio? Pois não. O senhor talvez lembre. É porque é um estádio de futebol americano, que é um baita esporte para se assistir. Não, mas mais de um... Vamos desconsiderar a galera e vamos mais de um estádio da Copa, se não todos foram adaptados, né? Sim, todos. Não me lembro se algum estádio... Todos tiveram grama natural. Nenhum estádio foi construído para... Não, nenhum. Mas então, deixa eu colocar aqui a minha lembrança, porque durante muito tempo eu fui um colecionador de postais de estádios de futebol. Boa. Inclusive existe uma associação
tocada pelo senhor Leonardo Romano, Socop? a Socop, Sociedade dos Colecionadores de Postais Estádio, onde eu aprendi... Eu que gosto de futebol americano e futsal, que sou o problema. Mas muito sobre... Mas o assunto é futebol sobre nosso. estádios eu aprendi Legal. com a coleção e o... Como é que era o estádio? Silverdome, se não me engano. Eu achava muito interessante, assim, porque era um estádio totalmente coberto, né? Esse é nos coberto padrões em New Orleans também, né? Do que é o que Mercedes-Benz hoje... também, que é o que recebeu todo o grupo de pessoas que foi atingida pelo Katrina, aquele... Sim, mas não na Copa lá. Eu não lembro se New Orleans participou da Copa, acho que não. O Superdome não. O Superdome não estava na Copa, mas já era coberto. Não. Salvo engano, é o único estádio coberto da Copa dos Estados Unidos. Foi Detroit, lá em cima. Detroit, só. A Copa da Alemanha teve o Aveltins Arena, onde joga o Schalke 04 também. E ela abre, né? Retrátil. Né? E grama, a Arena da natural. Baixada, né? Sim, grama natural. A Arena da Baixada já não é grama natural. Bem observado. Podemos seguir com a campanha do Brasil antes de entrarmos nas polêmicas? Sim. Quanto é que foi o jogo contra a Suécia? 1-1. Kenneth Anderson Gol e do Romário. Romário de biquinho, foi dito aqui. Tá. Onde é que o senhor andava nesse momento? Foi dito que de biquinho tinha sido contra Camarões. Não, também teve biquinho. Saiu do goleiro, dá um biquinho por baixo do goleiro. Eu tava aqui quando foi Mas dito ele isso. falou os dois gols de biquinho. E depois comparei com o do Ronaldo em 2002. Perfeito. O jogo das oitavas... Foi no dia 4 de julho. Que dureza! Que dureza! Um jogo que o Lalas arrebentou nosso ataque, segurou bem. Quase perfeito. Quase perfeito, não fosse o gol de Bebeto no passe de Romário. Lalas que houve que era assim, uma... aquele dia. Romário, eu te amo, ele falou ali no final. Lalas que era... Não, era quase guitarrista. um Raul Seixas ruivo, né? Fantástico, assim, dos personagens que O personagem de Copa. Era ele e o goleiro era o Meola. Tony Meola. Tony Meola. E o outro Nome zagueiro... de ator de filme pornográfico, esse, verdade. evidentemente. O outro zagueiro era o Balboa, né? Balboa, Rock Esse nome Balboa. de... Rock não. Era o... Não, presidente, aí não, né? Esse jogo marcado por um fato bem lamentável, né? Que foi a expulsão do Leonardo. O Leonardo, que era um atleta quase que exemplar, se descontrolou de uma forma difícil de a gente ver. Hoje em dia, ele soltou o braço. Soltou. Bateu sem querer. Cara, não deu-lhe. Gurizada como o Lucas, que tá ali, ponha no YouTube Leonardo, Brasil e Estados Unidos. Ele solta, deu problema, quebrou o maxilar do cara. Tabi Ramos. E eu vim com a camisa do São Paulo hoje por causa do Leonardo, sabendo que... Mas não dessa ação do Leonardo. Não dessa ação do Leonardo, não. mas o Leonardo acaba sendo o único jogador do São Paulo que participa dessa... que joga a Copa do Mundo. Porque o Raí já estava no Paris Saint-Germain. O Raí já não era mais atleta do São Paulo. O Cafu não estava no São Paulo nessa época? Não. E o São Paulo, em 94, o Cafu tá vindo. Não, mas o Cafu não joga. Joga a final. Só jogou a final. Mas ele não era do time, né? Não era o... Era o Jorginho. time era titular. O Jorginho titular. O Leonardo era o único jogador titular. Isso, sim. Titular, perfeito. E o São Paulo bom... O Zete também estava no banco. No grupo tinha vários jogadores. Então, Ronaldão. O Ronaldão, Zete. O Ronaldão foi convocado de última hora, né? Ronaldão, Zete. Acho que o Ricardo Rocha. Ronaldão, o Ricardo Rocha estava no Vasco nessa época. Sim, mas ele foi o Ronaldão foi convocado pela lesão do Ricardo Rocha. Isso. Era Ronaldão, Zete, o Cafu e o Leonardo. E o Miller. Miller também estava. 94. Miller era banco. Mas lembrando que o que jogou foi o Leonardo nessa Copa, nesse jogo das quartas de final, ele pegou 4 jogos de suspensão. Oitavas. Na oitava, desculpa, pegou 4 jogos de suspensão, o que impediu ele de jogar o restante da Copa. Porque eu achava que ele tinha suspenso. Não, tanto é que ele tem que cumprir na primeira partida das eliminatórias de 98 a suspensão que foi aplicada a ele. Ele pegou 4 jogos de suspensão. Mas eu coloquei essa questão dos jogadores do São Paulo, que é um... Só citando, pessoal, esse é um livro aqui, ó. Que já apareceu em outro episódio. Mas é bom lembrar, para que você que não viu o nosso episódio número 5, se não me falha a memória, é O Mundo das Copas, do Lício Veloso Ribas, da Academia do Livro, uma edição especial que o professor traz sempre para nos ajudar aqui quando a gente às vezes surge uma pequena dúvida que eu já vou achar que o Miller em 94. Se o Miller está no grupo. Mas eu coloquei isso porque é interessante que
o São Paulo, isso é impensável, eu acho que para qualquer outro país, o São Paulo era o atual bicampeão mundial de futebol. Miller, confirmado, Miller estava no grupo. Sim, Miller estava no grupo. Não, ele era jogador do São Paulo. Já jogador do São Paulo. Estava na Copa. Sim, ele estava na Copa, sim. Eu acho que você não fala. Era Eu não sabia se ele... Era pra olhar o time do Rio Grande do Não, eu acho que ele ainda era se não do me São falha a Paulo. memória, em 94 a gente tem o Paulo Japão. Sérgio do Bayer Leverkusen, o Jorginho do Bayern de Munique, a gente tem o Raí vindo do PSG, a gente tem o Dunga no Stuttgart. Miller, São Paulo. E aqui, ó, o Bebeto vindo do La Coruña e o Romário do Barcelona. Aí nós temos o Aldair da Roma e o Márcio Santos vindo do Bordeaux. O resto é tudo nacional. Jorginho, Bayern de Munique. Eu tinha comentado mas o já. São Paulo tinha aí 4 ou 5 atletas. Feito. Era o atual Era o time Bicampeão do mundo. O time que Bicampeão mais do mundo. cedeu atletas para aquela Copa. mas, curiosamente, no time titular, só o Leonardo. Até as oitavas. Até as oitavas. Depois, ok? E o Cafu jogou, então... Entrou. Entrou na engraçado final. que nós nos lembramos, mas vocês aí que são mais jovens aí, como o Lucas, nosso produtor aí, 94, 4 de julho, aniversário da independência americana, é um dos feriados junto com o Labor Day e do feriado dos presidentes em fevereiro, dos mais importantes, junto com a Ação de Graças nos Estados Unidos. Thanksgiving. É o Thanksgiving lá em novembro. Então, assim, ó, você tem um feriado muito importante. Eles são viciados em folga. Eu tenho um grande amigo meu que se mudou pra lá nessa época. Inclusive, tô usando essa camisa. Usando essa camisa aqui da Fundação Municipal de Esporte de Florianópolis. Nós fomos campeões aqui em Santa Catarina em 89. Quero mandar um abraço pro meu amigo Denison Cabral, o anão. Tá lá em Baltimore, nos Estados Unidos, nos assistindo. Ídolo do futebol que é americano lá, que a bola não sai. O cara foi 5 vezes campeão pelo Washington. Sabe quem é que era anão também e extremamente ovacionado nos Estados Unidos? Quem? O Nelson Ned. Que espetáculo. Não, tá tudo a Ilha da Fantasia. Pequeno gigante da canção, Nelson Ned. Bem, carreira... Mas assim, apurando-se... Anão, um abraço, bom te ver. Espero que esteja bem aí nos Estados Unidos, que eu sei que você tá bem. O programa Damas e Rapadas que são sensacionais. É normal. Claro. Pô. A gente é humano. Às vezes. Volta lá. Voltamos à campanha? Depois do jogo, depois de ganharmos os Estados Unidos com o gol do Bebeto. Talvez o jogo mais duro... Duro, eu diria... Não, os Estados Unidos já foi duro, mas emocionante, né? Brasil e Holanda. E Países Baixos. Não, na época... Holanda. Na época, Holanda, professor. Para com essa palhaçada. Países Baixos de quando? Até quando tu vai insistir com esse negócio? Tem que falar Países Baixos. Países Baixos eu tenho que falar a partir de quando? A partir de que foi criado o país, porque é Reino dos Países Baixos. Holanda. Na época, seleção da Holanda. Na época era Holanda aceitado... Baixa, vamos lá. Não. Vai, Holanda. Pessoal... Era Holanda. Como eu disse, era aceito ainda o termo... Não era aceito, era Holanda naquela época. Quem sabe tu volta a falar do Miller, do São Paulo e do Raí. Vamos lá, então. O jogo foi fantástico. Talvez uma das cobranças de falta mais enigmáticas, hein? O placar começou com gol 2-0 Brasil. 2-0 Brasil. O famoso gol do Dana Nenê, do filho do Bebeto. Teve o gol do Romário de bate pronto. Isso. E depois o gol do Bebeto, e que ele homenageia o filho. Vai e empata o jogo Bergkamp e Kluivert. Winter, porque o W sou de ver, né? Winter. E o jogo tava duro. E aí surge uma falta. O substituto do Leonardo. Branco, já veterano, que bate uma falta, sempre bateu bem na bola. Mas o lance daquela falta de é a escoliose que o Romário aplica naquele momento, em que a bola passa exatamente por trás dele e vai fantástico. No canto do goleiro alemão, do goleiro holandês, Degoy. Eu acho assim, ó, ele desviou muito no reflexo, né? Sim, mas não era o Romário, que tem cara que no Romário é gênio. O Romário não é gênio, o Romário? É gênio, o Romário é gênio. Não quer dizer que aquele lance ele tenha sido gênio, mas ele é gênio na bola. Dentro daquelas dentro daquele quadrilátero que tem dentro da área ali, não existiu atacante melhor no mundo. Eu sei que tu gosta de ser efusivo. Eu acho o Romário um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro. Mas aquele lance foi um reflexo. É óbvio que foi reflexo, mas não vem dizer que ele não é gênio. Quem disse? Volta a fita aí depois. A fita é da tua época, que agora é digital. Não, mas a gente está trabalhando com fita também. Também? Então, sim. Nós vamos vender em VHS na praça pública. TDK.
BASF. Não, vai ter o podcast em fita cassete. Quem não sabe o que é fita cassete, põe no Google aí. E aí fomos à semifinal, adivinha contra quem? Suécia, do Ravelli. Não, mas espera aí. A gente pulou uma questão importante. Qual? Que, além do Nelson Ned... Não, de novo? O Tatu? Não, o Nelson Ned era pouca coisa menor do que o nosso lateral direito. O Zé Carlos. Que jogou a Copa de 98, que não tem nada a ver com esse episódio. É o mesmo confronto. Tá antecipando a Copa de 98, o Zé Carlos vai ter papagaio. A ansiedade é o mal do mundo moderno, né? E nós estamos falando de Ravelli. Ravelli, pra quem não sabe, apesar do sobrenome italiano, era o goleiro sueco. Da Suécia. Mas um careca folgado que nem calmo goleiro. Não, eu era muito melhor que o Ravelli. A gente não vai... Ele não vai apresentar na carreira pessoal, mas o Ravelli era bom goleiro, tá? Ele fazia umas... Mas era chato, ele fazia umas palhaçadas, palhaço em campo. Ele era bom goleiro. Aí o Romário faz aquele gol de cabeça com seu 1,65 m de altura. Deve ser mais ou menos isso. No segundo pau. Brasil todo de azul, inclusive... Aproveitar já que tá aqui. O Raí entra nesse jogo. O pôster dessa revista Placar do Brasil campeão. De julho de 94. É da semifinal. O Brasil jogou todo de azul essa partida. Essa escalação da semifinal, só para lembrar o pessoal, tinha Tafarel, Márcio Santos, Mauro Silva, Jorginho, Aldair e Branco, Mazinho, Dunga, Bebeto, Romário e Zinho. Já vamos entrar na parte tática dessa equipe. E chega a final, Maurício. Onde é que tu... Uma pergunta, onde andavas na final de 1994? Eu estava na cidade de Santa Cruz do Sul. Assistisse com a família, os amigos? Rio Grande do Sul, com os amigos, com a família. Meu pai trabalhava... Ele morava meu pai lá? trabalhava na Souza Cruz. E eu estudava em Porto Alegre e no domingo estava junto com a minha família domingo, e com alguns 8 amigos. de julho, se não me falha a memória. Tu sabe que nessa... Porque assim, as finais de Copa do Mundo, nessa quando são época, em julho, elas casam muito com o meu aniversário. A de 82 foi no dia do meu aniversário, para 11 de julho, por exemplo. E acho que a de 2002 talvez tenha... Não, uma outra também caiu em 11 de julho. Várias caíram em 11 de julho. Depois tu vai no Google, 94, datas das finais, aí tu vê quantas Copas. Várias. 94 eu jogava, foi quando... Acho que é o primeiro FIFA... Videogame? Posso estar errado, mas eu lembro que eu jogava um joguinho, nunca fui muito do videogame. Nem eu. Mas em 94 tinha um videogamezinho que era bacana. De um Atari. Ele tá lembrando não do era Atari, o Atari. ou do Odyssey. Não era o Atari, não. Atari e Odyssey, você que é da década de 2000 aí, procura no Google 8 Atari bits. e Odyssey. Ah, esse a gente era criança, né? 94 a gente Aí eu sou era... da época do telejogo, né, pessoal? Mas aí é 16 bits o que eu tô falando já. Eu sou da época do telejogo, Ou né? 32, Mega Drive. A pergunta, só pra complementar tudo, visse a final onde... Eu vi a final na Avenida Trompovski, em Florianópolis. Na rua? Não, no salão de festas de uma casa de um amigo meu. Perfeito. Dali nós fomos pra praça do Colégio Catarinense, onde tinha um trio elétrico, e aí, bicho, aí foi longe. Eu me recordo, até porque tem fotografia desse dia, de papel mesmo, mas digitalizado. Eu vi na casa de um amigo, Maurício conhece, Frederico Só Pereira, do Santa Mônica, a turma toda do bairro lá, e aí cerveja, porque jogo Santa Mônica... Florianópolis. Ah, tá. Perfeito. Achei que fosse cara, Califórnia, Califórnia, não, desculpa. E muita cerveja, o jogo foi apenas 90 minutos, prorrogação, né? Puta, era na prorrogação aquela bola que bate na trave, né? Foi na prorrogação. Paluca vai fazer assim. Não, mas isso foi no começo do jogo, não foi na prorrogação. Eu acho que... Acho que foi durante o jogo. Se lembrarem. À direita das cabines aqui... Acho que foi a esquerda. Esquerda. Na TV. Depende do lado Se que tu tá do outro lado da arquibancada, é a direita. Não. Mas na prorrogação é o famoso gol que o Romário perde, né? Rasteirinha, né? Uma bola que o Cafu cruza na pequena área e o Romário fura. O Romário tem 1,68, não 1,65, como eu falei. Não, eu ia dizer que... E o Nelson Ned? Quanto é que tem? Vai aparecer no Eu rodapé. vou pesquisar. Aliás, tem um livro do André Barcinski. Eu não consigo completar o dia da final, mas ok. O Pavão Misterioso, que fala da música pop do Brasil aí dos anos 60, 70. E fala muito do Nelson Ned.
Bacana. Eu ia dizer só, é uma informação bem desnecessária, mas enfim, a turma toda caiu na piscina depois do Brasil campeão. Uma informação importante. Informação, não, bem necessária. Melhor do que citar o Nelson Ned 3 vezes no programa de Copa do Mundo, mas é um gigante. Da música popular brasileira. É o gigante. Não, falando em gigante, deixa pra lá. Eu queria, presidente, tá relembrando, as revistas são muito interessantes, né, por isso, aqui. Né? Eu queria relembrar, Maurício, se me permitir, um aspecto que envolvia tática, né? Até porque, assim, ó, o Tafarel tinha 1,80 m de altura, tem ainda, né? Olha que goleiro baixo para 94, cara. O futebol é suas mudanças. Mudou, né? Mudou muito, né? O aspecto tático interessante é que o Brasil foi muito criticado, o presidente que gosta de tática também. Gosto muito. Foi chamado de um time sem brilho ofensivo, apesar da dupla de ataque ser Bebeto e Romário. Mas uma dupla brilhante. Foi o que eu disse. Talvez uma das melhores da história. Porém, o meio-campo foi o assunto, né? O meio-campo tinha 2 grandes volantes pegadores, o Mauro Silva e o Dunga. Começou a Copa com o Raí. Que não foi bem no primeiro jogo. Tanto que no segundo ou terceiro jogo o Raí é sacado. Segundo jogo ele é sacado. E entra o Mazinho. Que era um baita do jogador do Vasco da Gama. Mas era lateral direito no Vasco da Gama. Depois da carreira. Mas Mazinho, nessa época, jogava no Vasco? Sim. Em 94? Quase certeza absoluta. Vamos ao livro, mas... O livro vai solucionar. Não me recordo se ele ainda está Vasco da Gama. Tem aí Não, eu tenho quase certeza. O Raí é um capítulo à parte, porque ele sai do São Paulo no meio de 93, após a conquista da... Mazinho, Palmeiras. Tava no Palmeiras, verdade. Não, ó, o Raí sai do São Paulo no meio de 93 e ele vai pro Paris, PSG, e eu já vi declarações do Raí de que essa transformação, essa mudança de ambiente, de ares, no que diz respeito à Copa do Mundo, talvez tenha influenciado, digamos, no desempenho, no rendimento do Raí. E ele é sacado, né, para que o Mazinho viesse a dar mais consistência. Aí e pro próprio Parreira poder bancar o Zinho, né? Como meia de criação e de não só de criação, mas ele fazia ligação com o Romário e com o Bebeto, né? Mas assim, o presidente tocou no jogador que ia chegar lá, que é o Zinho, né? Que foi um grande jogador, teve uma carreira brilhante no Palmeiras, no Grêmio, no Flamengo. E no Flamengo, né? Que são os clubes que ele se identifica até. Cruzeiro também. Até não quero ser injusto, né? Tu vê um time de... um time de operário. De cada grande centro, vamos colocar assim, né? Sim. Nada contra Curitiba, Salvador, Campo Grande e Belém. Também. Hoje a nossa realidade, desculpa aí, você que é torcedor, inclusive, no time de mais alto sul de Santa Catarina. Hoje o futebol brasileiro é centralizado no eixo Rio-São Paulo, de novo. Que é onde está o dinheiro, mas não é onde vai o recurso. Mas a diferença daquela época, onde a gente tinha jogadores de vários centros. Um pouco mais que hoje, tá, ok. Mas o Zinho, por que o Zinho foi importante? Qual é o apelido que ele ganhou, presidente? Enceradeira. Para quem não acompanhou, e não foi de uma forma elogiosa, foi pejorativo. Por quê? Porque o Zinho rodava com a bola, recebia e girava para trás procurando um companheiro numa melhor posição, e assim parecia que o jogo do Brasil não fluía muito para a frente. Mas fluía? Então, eu concordo contigo. Não, fluía. Eu não afirmei. Eu acho que fluía. Porque antes de você dar um passe apertado... São 7 jogos, 2 empates, 5 vitórias. Antes de você dar um passe apertado para frente, você tem um passe muito seguro pro lado, concorda? Sim. Claro que para trás, como diz aqui em Florianópolis, andar de caranguejo... Ou Siri, né, no caso. Não é muito agradável, mas o Zinho, ele girava muito. Mas o Zinho era um jogador que, embora tenha esse apelido, acho que injusto, de enceradeira, ele fazia o jogo acontecer, ele fazia o jogo andar. É diferente daquele jogador que pega a bola, olha para trás. Não, é que tanto o Zinho quanto o Mazinho,
eles não têm a característica de ser um 10 meia cerebral, chegada. né? Que era Aquele pra ter meia... sido o Raí que não andou na Copa. Exatamente. Então, pelo... Ou que só andou. Não. Vamos lá, né? Não andou, que eu digo dizendo no Sim, sentido... veio o jogo. não aconteceu. Não aconteceu. Né? E o que foi, de alguma forma, até uma certa surpresa, né? Porque o Raí... Ele é ídolo até hoje no PSG, né? Exatamente. Naquela época estava muito bem na França, né? Antes do PSG Nutella, né? O PSG origem. Antes do PSG ter ganhado o dinheiro do Qatar, né? Então... Do governo do Qatar. Mas acho que isso, Zinho e Mazinho eram jogadores de outra articulação, né? característica, Sim. né? Então a seleção, pelo fato de não ter um meia-meia, um Alex, um Raí, assim, um Zico. Você tinha o Mauro Silva que desarmava e entregava para alguém. O Dunga também. O Dunga tinha muitos passes pra frente. Exatamente. Vídeo contra Camarões. E outra coisa, quando a gente tinha Jorginho, que era um jogador já veterano nos seus 31 anos na Copa de 94, com quem eu tive o prazer de trabalhar aqui em Florianópolis, quando ele trabalhou aqui, um cara sensacional, era ele e o Marcelo Cabo como seu assistente técnico. Jorginho. E o Cabo é treinador. Ele era assistente técnico do Jorginho naquela época. Um cara sensacional, um cara muito bom como pessoa e como treinador. Ele mesmo aos 31 anos, ele sempre foi um lateral de avanço. Ofensivo. E do outro lado, nós tínhamos o Leonardo também avançava muito. Então a gente tinha um time que usava muito as laterais. Perfeito. Então o Dunga, o Mauro, quando não passavam para os dois, adiantavam as laterais. É só recordar muito bem, o nosso jogo era muito forte pelas laterais. E outra questão, o Leonardo, ele no São Paulo jogou como meia. Bater depois, né? Não, bicampeão mundial de 93. O Leonardo participa inclusive do gol do Miller, o gol final do jogo contra o São Paulo em Milan. Bate quase na bunda. Não bate no calcanhar. Nas nádegas. Pelo amor de Deus. Não é nas nádegas? Talvez um dos gols mais cagados da história do futebol mundial. O senhor usa o termo que quiser, mas eu estou trazendo aqui uma informação de que o Leonardo, naquele time do São Paulo, quem era o lateral esquerdo daquela? André Luiz, depois foi brilhar na Espanha. E jogou no Corinthians, inclusive no Brasil teve até mais. Mas na Espanha ele brilhou, né? Acho que foi no Sevilha. Ou Zaragoza. Uma coisa assim, mas foi muito bem também, um baita lateral esquerdo. Agora, assim, eu só para fazer um parênteses, eu vi uma frase aqui nessa nossa revista que talvez seja o que nos move nesse podcast, isso é para nos inspirar na continuidade. O falecido técnico irlandês Bill Shankly disse que o futebol, evidentemente, não é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É a mais importante. Essa frase é famosa. Eu acho que, taticamente, a gente até deu uma dissecada boa, né? O Taffarel era um goleiro excelente. Excelente. A zaga era Aldair e Márcio Santos. A zaga reserva. Ricardo Gomes e Rocha. O Gomes nem vai à Copa. Não, o Gomes não vai. O Gomes foi cortado antes. Ele foi cortado antes. Era Gomes e o Rocha se machuca. E o Rocha se machuca. Era Gomes e Rocha. O Gomes se machuca, daí convoca Ronaldão. Não, Ronaldão entra no Rocha. Convocado de última hora. O Márcio Santos não vai daí. Márcio Santos, Aldair. O Ricardo Rocha fica na Copa. No grupo. Ele é convocado pro lugar do Gomes. Aí o Ricardo se machuca e joga Moser e Aldair. Não. Moser? Moser? Não, Moser não. Não precisa nem pegar ele. Márcio Santos e Aldair. Desculpa. É que eu tô com a Copa anterior aí. Pela ordem, Aldair e Márcio Santos. Ordem alfabética, né? Com certeza, né? Pode ser. Porque o Aldair jogava de 3. Não, o Moser não jogou Copa. Não, desculpa. Nenhuma Copa. Peraí. Jogou em 90. 90? Você esteve em 90. Em 90. Mas, tá. Vou escrever na minha cabeça, desculpa. Mas jogou os 2 primeiros jogos e depois perde a titularidade. Uma questão... Tática ainda não? Não, saindo da tática e puxando aqui pro campo da história... Eu acho que talvez muito tenha se falado da seleção de 94, porque 24 anos depois do Tri, ela conquista o Tetra, mas nesse intervalo, tirando ali 74, 78, tem as Copas do Tele, 82, 86. 24 anos sem título, não. Mas de todas essas seleções,
74, 78, campeão 82. moral. 82, 86, 90, que é considerado um fracasso. Mas não é pode ser, porque nós tivemos uma boa participação. Eu quero saber... A seleção que entrou para a história de todas essas foi a seleção de 82. E esse é um debate muito recorrente. Muito se compara a seleção que ganhou de 94 com a que entrou para a história de 82. Vamos fazer um exercício? Não, mas só vamos fazer só um exercício. Antes. Vamos comparar peça por peça? Não. Eu preciso colocar um apelido. Não agora. Temos que citar. Eu acho que falta. Não, complementando o que aconteceu. Tu citasse a Copa de 90, onde a seleção do Lazzaroni ganhou o apelido da Era Dunga. Sim. E o que acontece? A própria revista traz uma manchete com o capitão de 94, que era o Dunga, gritando, na verdade, para quem não acompanhou essa imagem na televisão... Toma que a taça é tua, Brasil. Ele pegou a taça, depois dos palavrõezinhos, se dirigiu aos jornalistas brasileiros... Não bate na mesa. Jornalistas brasileiros que há 4 anos vinham dizendo, pois na Itália foram mal, não parasse o Canija, não parasse o Maradona... E o Dunga dá um desabafo, que é essa foto, que pode estar digitalmente ali, também existem outras, que ele pega a taça como capitão e fala: é pra vocês, bando de truta! A Era Dunga... Falou, filho da puta? É isso que não quisesse falar aqui? Pode falar. Ele falou isso? Eu não tenho essa lembrança. Eu não estava lá, mas ele... Falou. Ele xingou todo mundo que estava ali embaixo. Os Dunga, que é um personagem, né? Meu xará chama Carlos também, o Dunga. Carlos Caetano. Isso. Fiz uma postagem que do Dunga hoje no se Stuttgart. dedica a grandes obras sociais no Rio Grande do Sul. Exato. Isso que eu ia falar. Um cara bem... Então, houve um mal-estar que vai gerar essa comparação com a seleção de 82 do Brasil. Aí, por isso que eu só alguém criada pelos jornalistas brasileiros. Mas a imprensa brasileira é difícil de entender em alguns momentos. Agora assim, vamos lá. Goleiro de 82. Do Brasil? Valdir Pérez. Goleiro de 94. Tafarel. Melhor não pode Tafarel. Também concordo. Porque o Maurício... pra falar que é melhor? Porque... É São Paulino, talvez... Não tem nada a ver. Não, então diga. Acho que o Tafarel teve uma carreira... Não, mas eu tô falando comparando os dois. Ele vai fazer Não, a questão que eu acho é o seguinte... A gente colocou aqui a comparação, né, de 8-2 com 9-4, mas que muito se disse, e quando fiz a introdução aqui, que era um assunto histórico. Porque eu acho que se a gente for por uma comparação... 8-2 vai ganhar. 8-2 vai ganhar do meio pra frente. Não, mas outro contexto... Vai perder talvez o Romário. Outro contexto vai de ganhar futebol. O Romário do Serginho. Vai ganhar, né? Só. O Bebeto e o Éder. Outro contexto de futebol. 12 anos de diferença. Não estás errado. Né? Mas nós estamos comparando as seleções e os resultados. Porque a gente não pode comparar as peças. Não pode, mas eu acho que fica muito numa questão subjetiva. Esquecendo a comparação mano a mano. Colocando assim, olhando as duas, a seleção de 82... nominalmente falando, ela é superior à seleção de 94. Futebol coletivo. A seleção de 82 jogou mais do que a seleção de 94. Mas foi menos competitiva que a de 94. Não teve o resultado. Mas jogou mais. Jogou. O esporte jogou. Só vamos falar um de cada vez. O Esporte Bretel não jogou melhor. Mas o resultado obtido pelo 94 é isso. E entrou para a história. 35. Entrou para a história como uma seleção com futebol muito mais vistoso, muito mais, né, brasileiro do que a seleção de 94, que ficou com uma seleção pragmática. Presidente, eu preciso precisava, desculpa só fazer um parênteses, precisava ser pragmático. Porque aquela coisa, precisava sair da fila. Precisava sair da fila e o que o Parreira fez foi: vou sair da fila. Jogou fechadinho, não interessa como. Jogou um futebol de vencedor. Um futebol que era praticado na Europa na época. Para ganhar. Agora sair da fila. Tanto é que 98 fizemos uma boa Copa, mesmo com aquele treinador pífio, fomos até a final. E depois, em 2002,
fomos muito bem e fomos campeões. Não, mas aí é o seguinte, te atenha 94. Mas eu tô falando que nós criamos um ciclo de vitória. Ok. Um Tudo bem. ciclo virtuoso. Campeão, vice e campeão. Tá, ok. Porque 94 nos deu essa abertura para o crescer. retorno da seleção. Mas eu vou... Da maior seleção de futebol do mundo. Eu quero pegar o teu comentário e até corroborar, porque é o seguinte, quando tu tens um time de futebol, tu tem que fazer com que esses 11, mais os 5, 6 que entram e etc, tal, girem como time de futebol de acordo com o, vamos dizer assim, o campeonato, seu campeonato longo, pontos corridos, no caso a Copa do Mundo é um torneio curto. Tu tem que estudar jogo a jogo os teus adversários e ver como o futebol está sendo jogado. Tu falou em contexto, 8-2 é diferente. Tu usou a palavra vistoso, que o futebol foi mais vistoso. Eu até acho que não é uma palavra ruim. Cantou mais. Não é uma palavra ruim. O 94 não foi vistoso. Não dizem. Foi. Cara, dizem não, tu não assistiu? Não foi. Não, dizem os jornalistas. Mas tu? Eu acho que o Brasil jogava um futebol, tu falou quando adoro essa palavra, excelente de ver. Cara, que segurança que tinha a seleção brasileira. Era um time seguro, era um time seguro, letal, porque tinha Romário, tinha Bebeto, tinha a chegada do Jorginho. Do próprio. Posso fazer uma pergunta nesse sentido, quanto ao letal? Pode. Todo mundo, quer dizer, a grande parte da imprensa, e até muito do nosso público em geral, diz: o Romário ganhou a Copa de 94. O que você acha dessa afirmação? Eu acho um certo exagero, porque o coletivo do Brasil funcionava. Mas o Romário claro, bola. Jogou muito, foi o principal jogador da dentro de um coletivo bom, tu tem que ter jogadores bons. Tu tem que ter as estrelas. Óbvio. E sobretudo os atacantes, né? Romário e Bebeto talvez tenha sido, como eu falei há pouco... Os que têm a missão de fazer... Talvez só tenham perdido para Garrincha e Pelé. Vocês têm... Talvez só tenham perdido na seleção para Garrincha e Pelé. Vai gerar um programa longo esse outro debate. Em meia dúzia o que é? Amarildo? Não compara Amarildo com o Possesso. Para ficar dentro do espectro do futebol coletivo, vocês sabem que eu tenho um acompanhamento das seleções da Alemanha. Começou. Os 4 títulos da Alemanha no masculino e os 2 no feminino. Aí ele totalizando diz que a 6 Alemanha títulos. É melhor que o Brasil. E como é que foi a Alemanha em 94? Que eu não tenho... Foi eliminado pela Bulgária, perdeu de 2-1, gol de cabeça do Letkov. Stoichkov. Não, um de falta a Bulgária e o... Não bate na mesa. Pessoal, os 4 títulos da Alemanha são de futebol coletivo. Agora tu pergunta se não tinha grandes jogadores nesses times da Alemanha. Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeneß, 74. O último aqui no Brasil, Ozil, Thomas Miller, aquele galego que foi campeão, o Klinsmann? Foi, né? Klinsmann em 90. 90, né? 90. Matheus Klinsmann, Feller, Breme, Augenthaler. Todos bem time. Pra ele, volta para 94, a seleção brasileira. Porque a Alemanha, depois a gente vai, a Alemanha é inferior no Brasil em número de Copas do Mundo masculina. É verdade, 5-4. E também não participou de todas as Copas. Também não participou de todas as Copas. Que a Alemanha... Ele fica puto. Não, até a informação. Todas que a Alemanha pôde participar, ela participou. Não interessa. Isso é importante. Muita gente não sabe. Eu sei. Que em 30 a Alemanha não quis e em 50 ela não pôde, porque estava punido... Pós-guerra. Foi punido o país inteiro e a Federação de Futebol junto, né? Assim como a Rússia merecidamente não jogará. Só que tem merecidamente, diga-se passagem. Só que tem um fato curioso. Qual foi a tríplice aliança na Segunda Guerra Mundial? Itália, Alemanha e Japão. Por que a Itália pôde jogar a Copa de 50? Isso vai ficar para outro problema. Problema não, programa. Esse problema vai ficar para outro programa. Perfeito, Maurício. Obrigado. Tá bem. Ficou bem esmiuçado. Terminou o programa, é isso? Tá acabando o programa? Eu quero fazer uma última declaração. Pois não. Para mim, 94 e 2002, se eu tiver que comparar, a campanha que me deu mais alegria foi a de 94. Por isso que me marca mais 94, por alguns motivos. Principalmente pelo drama de 94, pela disputa de pênalti de 94, pelas coincidências em que os 2 maiores jogadores da Itália, na minha opinião, Franco Baresi e Roberto Baggio, batem o pênalti na final exatamente igual, no canto direito alto do Tafarel para fora. Eram 2 seleções tricampeãs, uma seria tetra. Era a primeira tetracampeã. Tudo isso posto, eu não troco na minha memória afetiva
a seleção de 82 pela de 94, nem a pau. Cara, sabe... E me lembro de um livro, aproveito para deixar aqui, livro do Juca Kfouri, Confesso que Perdi, é o título do livro, espetacular, falando da Copa de 82. Ou seja, perder faz parte. Uma última memória afetiva de 82. Tu tava bastante emotivo, porque tu tá com várias memórias. Minha memória afetiva de 82, assim, ó, eu fazia o bolão da Copa. Eu era o organizador do bolão da Copa. Lembro? A gente tinha uma casa de 2 andares. Mas criança não podia fazer bolão? A sala lá embaixo, eu que organizava o bolão da família. Aí quando o Brasil perdeu, foi eliminado pela Itália, o bolão todo ficou pra mim. Ah, criança, deixaram. Bom. Levou de... Então, assim, essa memória afetiva, a única coisa boa que teve em 82 foi isso, porque tomar aquele gol de meio virada do Rossi ali no finalzinho não foi fácil, cara. Foi doloroso. Foi aos 30 e tanto, 29 do segundo As derrotas ensinam a vitória de 94. É nos erros que se aprendem. Boa. Veio nessa. Fechou o programa, é isso? Fechou agora. Grande abraço. Vamos ao VAR Retrô. Abraço. Esse é o nosso quadro VAR Retrô. Hoje estamos com um lance entre Uruguai e Gana, Copa de 2010. África do Sul. África do Sul. Contextualiza aí, meu jovem. Então, pessoal, o lance é do jogo das quartas de final no estádio Soccer City, numa das capitais da África do Sul, né? Joanesburgo. Numa das capitais? A África do Sul tem 3 capitais, né? Pretória e Bloemfontein, né? São as 3 capitais. É interessante para o nosso público entender isso. Salvo engano, é uma do Judiciário, uma do Executivo e uma do Legislativo. Imagina no Brasil isso aí. E a gente acha que o Brasil é bagunçado. O pessoal ia fazer protesto aonde? Nas 3 ao mesmo tempo, né? Enfim, bom jogo de futebol. Quem lembra da Copa de 2010 vai se recordar. O lance mais famoso não tem polêmica, então não fazia sentido trazer, né? O jogo terminou 1-1 nos 90 minutos. E aí, na prorrogação, no segundo tempo, 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, tem um lance com o Louco Abreu, uruguaio, o Louco Abreu dentro da área. Mas só uma questão. Pois não. Falou do lance principal, mas não citou. Porque ele vem depois, né? No último... é o lance da expulsão. E perfeito, há uma cabeçada pro gol do Uruguai, passa pelo goleiro Muslera e o atacante Soares, que hoje faz uma defesa joga no Nacional da sua cidade de Montevidéu. Ele tira claramente com a mão, é expulso. Gana, se fizesse o gol, passaria a semifinal, seria a primeira seleção africana numa semifinal de Copa. O jogador, se não me engano, Gian, chuta por cima. E aí vai a disputa de pênaltis. E aí o Uruguai vence. Porém... Como a história se forma, né? Enfim, temos um lance a favor do Uruguai. Quem é que o presidente vai dar o primeiro parecer aí? É um lance complicado, vocês estão vendo. A favor? Seria a favor, se marcado, né? Aos 12 minutos e 32 segundos do segundo tempo do segundo tempo normal, né? Da prorrogação? Não, prorrogação. Da prorrogação. Árbitro português, né? O Olegário. Bem querendo, desculpa, primeiro tempo da prorrogação, às 12h30, você vê o lance que você está acompanhando ali, são vários ângulos. No primeiro, parece que o Louco Abreu dá um salto pirotécnico ali, né? Pirotécnico. Agora, se nesse fogos, quadro que... Se tivesse fogos. Mas tá bom. Mas parece que... O ano dos fogos, aquela coisa ridícula. Não nesse lance, mas no lance que há um enquadramento mais próximo, parece que há um pé do jogador. Ó lá, ele coloca o pé. Pois então. Assim, se nós tivéssemos o VAR em atuação, provavelmente o pênalti seria marcado, porque aquele pé ali seria considerado. Por que o juiz o árbitro, melhor, não deu nesse momento? Pelo espalhafato do Louco Abreu. Ele pula, salta, parece que está tomando um tiro na cabeça. Ali, pelo lance em si, no quadro em que há essa câmera do alto aqui, mais lateral, ao pé, na minha concepção, ao pênalti, se o VAR existisse naquela época. Então o árbitro não marcou em campo, tu chamarias pro árbitro olhar no vídeo? Se eu sou o homem do VAR lá em cima, vem olhar. Tem pênalti. Darias o pênalti. Eu orientaria o árbitro de campo a marcar o pênalti. E se tu fosse o árbitro de campo, tô olhando essa imagem aqui no teu tu marcarias?
Não, aí se eu não estou com o VAR, como ele tá ali, eu dificilmente daria o pênalti. É, né? É um lance difícil, Não, concordo. mas Peraí, O pênalti é só no VAR. É, Sim, mas ele, acho que ele, não sei se tu entendeu a pergunta, ele te perguntou se... Se eu, como árbitro de campo, indo ao VAR, daria o pênalti? Daria o pênalti. Daria também, né? Daria pênalti, né? Daria o pênalti. Agora, sem VAR, o lance em campo não tem como dar pela... Concordo. Porque primeiro que ele pega muito embaixo no pé e o que o Louco Abreu faz de cena não permite que dê o pênalti como árbitro. Não, e outro, o jogador... E aí, assim, ó, já pitei clássico lá no Vendaval, em Biguaçu, complicado como árbitro. Então eu posso atestar. A questão é que isso. a questão é que é o famoso pênalti de VAR. Esse é um pênalti de VAR. Porque no campo de jogo existe o toque, o pé, mas ele não é suficiente para produzir aquela queda que o Louco Abreu protagoniza. Exatamente. A queda é ridícula. Tem mais um fator que complica um pouco a análise, que o jogador de Gana, o Pantsil, ele cai também. Então, assim, meio que, olha lá... Ele cai pra dizer assim, ó, não fiz nada. Isso. Mas dá pra ver, como tu mencionaste, ele não nesse ângulo, no segundo ângulo... No ângulo de cima, Ele coloca o pezinho... no drone, dá pra ver que... Agora, ó. Não, no próximo. não é esse. Desculpa, no próximo. Ele vai colocar... Aí, agora, no drone. Ó. Pênalti, então. De VAR. Pênalti de VAR. No VAR, o Rafael Claus não daria esse pênalti. Ele não gosta de VAR, o Rafael Nem o Claus. Daronco. Daronco não dá pênalti nenhum. Ele, vou te contar, depende do VAR pra tudo. E mais do que isso, quando chama, não quero saber. Tá precisando O de pessoal do Brasil precisa de aula de VAR, né? Preciso. faz E olha, nós temos um baita de um instrutor lá no VAR. O meu amigo Juliano Bozano é um dos professores lá. O pessoal é que não tá aprendendo, porque ele sabe muito. E ele assiste o VAR Retrô? Deve Com certeza. assistir. Será convidado um dia também. Um dia o Juliano vai sentar aqui na mesa para conversar com a gente sobre VAR. Excelente papo. Fechamos, então. Mas o Uruguai passou. Passou. Passou, apesar E de na tudo. semifinal ficou. Pra mim, Contra quem? Países Baixos. Puta que pariu. pra mim, Holanda, cacete. pênalti de VAR, Pro Uruguai. mas não sei se eu daria. Tenho dúvida. Vou pensar. Mas que árbitro Depois indeciso. eu digo. Tá fora do quadro de árbitros, amigo. Vou Tu não pensar. tá. Não, Tu não tá. vai que isso? apitar, liga Vou a até a liga mineira. geladeira ali. Fechou. Abraço. Fechou. Um abraço, pessoal.